Então vamos ler do Srimad Bhagavad Gita como ele é por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Vamos ler do capítulo 18, a perfeição da renúncia, o verso 13. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Pancha. 5. Etani. Estas. Mahabaho. Ó pessoa de braços poderosos. Karanani. Causas. Niboda. Apenas compreende. De mim. Sankhye. No Vedanta. Kritante. Na conclusão. Proktani. Ditas. Siddhaye. Para a perfeição. Sarva. De todas. Karmani. Karmanam. Atividades. Panchaitani Mahabaho. Karanani Nibodhame. Sankhye Kritanti Proktani. Siddhaye Sarvakarmana. Panchaitani Mahabaho. Karanani Nibodhame. Sankhye Kritanti Proktani. Siddhaye Sarvakarmana. Pachantani Mahabaho. Karanani Nibodhame. Sankhye Kritanti Proktani. Siddhaye Sarvakarmana. Tradução, vamos repetir. Ó Arjuna de braços poderosos. Segundo o Vedanta, existem 5 causas que levam à concretização, de todos os atos. Agora ouve, enquanto falo sobre isto. Significado dado por sua divina graça, Bhai Charanarvindam Bhaktivedanta Swamara Shila Prabhupada Ki Jaya. Talvez alguém pergunte que
Tendo toda atividade uma reação, como é que o devoto em consciência de Krishna não sofre nem desfruta das reações do trabalho? O Senhor cita a filosofia Vedanta para mostrar como isto é possível. Ele diz que há 5 causas para todas as atividades. E para obter êxito em toda a atividade, é necessário considerar essas 5 causas. Sankhya significa o tronco da árvore do conhecimento. E o Vedanta é o ramo mais alto desta árvore do conhecimento, aceito por todos os principais acharyas. Até mesmo Shankara aceita o Vedanta Sutra dessa maneira. Portanto, deve-se consultar essa autoridade. O controle definitivo está a cargo da superalma. Como se declara no Bhagavad Gita, Savasya Chaham Vidhi Sanivishtaha. Ele ocupa todos em certas atividades, fazendo-os lembrar de suas ações passadas. E as atividades conscientes de Krishna, que são realizadas sob a orientação que ele dá internamente, não produzem reação, seja nesta vida, seja na vida após a morte. Narayanam namaskritya. Desculpe. Om Ajnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Istapidham Jena Bhutale Swayamrupakadat Mahyam Dadati Swapadantika. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Panchayetani Mahabaho Karanani Nibodhame Sankhye Kritanti Proktani Siddhaye Sarvakara Manam. Ó Arjuna de braços poderosos, segundo o Vedanta, existem 5 causas que levam à concretização de todos os atos. Incrível, importante isso. Aí Krishna fala, agora ouve enquanto falo sobre isso. Vai continuar falando. Então, aqui nós estamos ouvindo esse verso importante do Bhagavad Gita, como todos, né? Mas muito importante porque estamos aqui aprendendo na perfeição da renúncia como agir corretamente, porque o desfecho de tudo é ação, né? O ato de agir é ação. Agora, quem age? Quem age? Corpo morto não age. Então, a primeira causa é o lugar onde a alma age, é o corpo. Né? É isso que Krishna vai depois explicar detalhadamente aí para frente. O campo de ação da alma é o corpo, o lugar. Então, a primeira causa para se concretizar os atos é o corpo.
A segunda causa é o executante, o executor da ação. É a alma, o executor. O terceiro são os vários sentidos que compõem o corpo. E o quarto são os ímpetos para agir. Os vários esforços, os diferentes tipos de esforço que alguém executa. E por fim, o quinto é a superalma. A superalma, sem ela nada é possível. Né? Mas esses são os 5 fatores da ação. Isso é muito importante. Aqui Prabhupada deu uma dica aqui muito interessante nesse significado dele. Né? Prabhupada está falando que Krishna ocupa as entidades vivas em certas atividades, fazendo-os lembrar de suas ações passadas. Isso é incrível, porque quem consegue notar isso, quem consegue perceber isso, sabe que agora vivemos resultado de nossas atividades passadas. Isso nos ajuda a nos resignarmos, porque a gente se ocupa de tal maneira agora, em tais circunstâncias agora, influenciados por tais ímpetos agora, bondade, paixão ou ignorância, né, os modos estão sempre presentes, devido ao que nós fizemos no passado. Isso é a maneira que Krishna faz para nós podermos nos lembrar de nossas atividades passadas. É uma dica, né? É uma dica, é uma deixa que Krishna dá e o Prabhupada está explicando aqui. Por quê? Porque a alma, embora seja igual a Krishna em qualidade, mas ela é muito diminuta com relação a poder, força, comparado com Krishna, que se expande como a superalma de Janardana no coração de todos. Então Krishna se lembra das atividades de todos, mas as almas individuais, elas não se lembram. Então Krishna dá uma forcinha para se lembrar. Ó, você agora está assim porque na vida passada você fez assim. Ou seja, quem se ocupou em atividades no modo da bondade, quem teve o ímpeto e fez o esforço para desfrutar em bondade, está numa condição um pouco mais favorecida. Quem, desfrutando dos sentidos, que é a terceira causa, onde a alma age no lugar que é o corpo. Quem desfrutou em paixão, está numa condição um pouco mais desfavorecida. E quem desfrutou em ignorância, por isso que nós temos que ter cuidado com o que fazemos agora. Está numa condição muito mais precária ainda. Porque Krishna não interfere no livre-arbítrio da alma, na ação da alma. Ele simplesmente orienta. Ele quer o bem de todos, mas ele não interfere, porque ele só satisfaz desejos. E cada um colhe o que planta, porque Krishna não interfere na plantação, que é o esforço que se tem se tentar satisfazer os sentidos. Vários sentidos, várias diferentes espécies de esforço para gratificar os sentidos. Da alma, segunda causa, que age o campo de ação dela, o lugar de ação dela no corpo. Então isso é muito importante a gente entender. Esclarecendo, então, quais são essas causas que Krishna está enfatizando ali.
Quais são essas causas? As causas são o lugar, que é o corpo onde a alma age, o executor, que é a alma que age, os vários sentidos que compõem o corpo, o lugar, as muitas diferentes ações, espécies de esforço que alguém desenvolve para tentar desfrutar do corpo. E por fim a superalma, que está ali junta, mas não interfere em nada, só assistindo. E só dando o que o executor está querendo. Isso é profundo demais. Isso é profundo demais. Krishna não abandona ninguém, ele está ali junto. Né? Mas ele não interfere. Ele não interfere. Ele deixa o executor trabalhar à vontade. Ele não interfere. Muito profundo isso. Então aqui, solto dessa maneira, dentro do lugar que ela se encontra, a alma presente no corpo, que é o lugar, o executor, querendo desfrutar dos vários sentidos, com o terceiro, que são os sentidos, se esforça, que é o quarto, a quarta causa, com toda espécie de, faz toda espécie de esforço para agir dentro do corpo ali. E Krishna, que é o quinto, a quinta causa. Aliás, Sarvakara na cara. Krishna é a quinta causa, mas ele é a causa de todas as causas. Por isso que qualquer ação certa ou errada, Krishna vai dar o resultado. Que qualquer homem execute, Krishna vai dar o resultado. Através do corpo, que é o lugar que ele está agindo. Da mente, né, que está descontrolada. Da fala, que é como ele se comunica. É causada por esses 5 fatores. Qualquer coisa. Então a gente tem que aprender como agir dentro desse corpo. O primeiro item que nós temos que lembrar é que nós temos um amigo, né? Suridam Sarva Bhutanam, que está mais ávido do que nós mesmos, para que o executor, para que a alma se dê bem, do que nós mesmos. Isso é importante a gente entender. Né? Nós temos um amigo ali. Então, se nós quisermos acertar, ter paz e, ao mesmo tempo, não executar atividades erradas. O que é uma atividade errada? Atividade errada é a atividade que enreda. A atividade certa é aquela que, mesmo você agindo não tem reação para essa ação. Então, nós temos que aprender isso e agir dessa maneira. Né? Esse é o caminho. Por isso que tem um capítulo do Bhagavad Gita que chama Karma Yoga, ação em consciência de Krishna. Por isso que nós temos que aprender a agir em consciência de Krishna. Agir em consciência de Krishna. Aliás, Prabhupada falou no verso 29 desse capítulo 5 do Bhagavad Gita, que é Karma Yoga, ação em consciência de Krishna. Prabhupada falou que quem entende esses 3 itens e age em conformidade com ele, alcança a paz. Vive em paz. Vive em paz e não está errando, acerta. Executa a atividade correta. E quais são esses itens desse verso? Bhoktaram Jagyatapasam. Sarvaloka Maheshwaram. Suridam Sarva Bhutanam. Gyapramam Shanti Richati. Isso é a pessoa sábia. Essa é a pessoa sábia.
os sábios, né, os devotos sinceros, sérios, conhecendo-me como o desfrutador de todas os sacrifícios e penitências, né, austeridades, sábios sabendo que eu sou o desfrutador último, Boktaran, de Agyatapassam, de qualquer esforço que alguém faça, de qualquer ação que alguém tenha, os sábios me conhecendo como desfrutador último de todos os sacrifícios e penitências e austeridades, Boktaran de Agyatapassam, Sarvaloka Mahaishwaram, sabendo que eu sou o controlador dos Ishwarits diminutos, dos semideuses. Eu sou o proprietário de todos os mundos, de todos os semideuses. Que eu sou, né, o proprietário de todos os planetas, né, materiais e espirituais, de todos os semideuses, de tudo que existe. Cristo é o proprietário supremo de tudo que existe. Então, quem entende isso, que o desfrutador de qualquer atividade, de qualquer alma, de qualquer entidade viva é Krishna, Boktaran, o desfrutador, Boktaran Jagyatapassam. De todos os esforços, de todas as atividades, de todas as penitências e austeridades que alguém execute, o desfrutador é Krishna. Por quê? Porque ele é o dono de tudo, de todos os planetas, todos os semideuses. Ele é o controlador supremo, controlador transcendental, supremo. Os outros são controladores diminutos, mesmo os grandes semideuses, comparados com Krishna. Então, sabe que existe um dono de tudo. Isso é sempre feita a vontade dele, ele que está controlando tudo. Boktaran Jagyatapassam Sarvaloka Mahaishwaram. Sabe, quer dizer, todos os planetas, materiais e espirituais, todos os semideuses. E que essa pessoa suprema se expandiu e está presente no coração de todos como a super-alma. E ele é o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, de toda a alma condicionada. Solidam Sarvabhutanam. Prabhupada chamou esse verso de a fórmula da paz. Quem entende esses três itens? Gyatomam Shanti Richati. Alcança Shanti, alcança a paz. Vive em paz. Então isso é imprescindível para a gente poder ir adiante, adentrando o conhecimento dado pelo Vedanta Sutra. O Vedanta é o ramo mais alto da árvore do conhecimento, que é Sankhya. O Prabhupada explicou ali. Brahma Sutra, o Srimad Bhagavatam, a gente ouve toda manhã, a gente lê toda manhã, a gente fala toda manhã. Prabhupada fala que até a Bhāsya de Shankaracharya não foge desse respeito pelo Srimad Bhagavatam. Prabhupada falou, até mesmo Shankaracharya, Shripada Shankaracharya, aceita o Vedanta Sutra como sendo o conhecimento, a árvore do conhecimento, e Sankhya e o Vedanta como o ramo principal, o mais alto, mais importante. Então, para nós podermos ir cada vez mais entendendo essa mensagem do Vedanta Sutra, nós temos que ter paz.
Quem consegue fazer alguma coisa sem paz? Se você não tem, como falou a Bíblia, Jesus Cristo, a paz na terra aos homens de boa vontade. Se a gente não tiver tatakarma pravarta na favorabilidade para com Deus, para com as escrituras sagradas, escrituras reveladas, para com o mestre espiritual, o representante de Deus, para com os devotos que distribuem o conhecimento dado por Krishna, trazido até nós por seu representante, a alma liberada, para salvar as almas as nityabadas, a gente sido atrás para salvar as nityabadas. Se a gente não tiver respeito, se a gente não tiver admiração, se a gente não tiver boa vontade para com esses 3 itens, Guru, Shastra e Sadhu, nós não vamos alcançar a paz. E sem paz nós não vamos chegar em lugar nenhum. Vamos viver perturbados. E a Brahmanshanti Richati alcança a paz quem entende isso. Existe, essa é a visão dos sábios, compreendem que Krishna é o desfrutador supremo de tudo. Logo, eu não posso desfrutar no lugar dele, não posso usar esse corpo para isso. Né? Os vários sentidos, que é o terceiro fator, a terceira causa. Sendo eu a segunda alma e sendo o meu campo de ação, o corpo, o lugar, o primeiro item. E não devo fazer esforços para desfrutar, porque o desfrutador supremo é Krishna. Eu devo fazer esforços para satisfazer o desfrutador supremo. É diferente. Dá desfrute para ele. Essa é a condição do sábio, a condição do devoto. Então o devoto age assim. Isso é bhakti, isso é serviço devocional. Porque ele entende que nada me pertence. Sequer esse lugar que eu estou, que é o corpo. Sequer esse lugar que eu estou, que é o corpo, me pertence. O que dizer do restante? Ou subproduto do corpo, ou algo que eu conquistei através de desejo, de esforço, executando essas atividades e buscando prazer desse corpo, satisfazer os meus sentidos e não os sentidos do Senhor de sentidos. Esse é o equívoco. Então, quem aprende isso, quem age dessa maneira, compreendendo todos esses limites e aprendendo a agir de maneira que essa ação não gere reação, é o devoto, é aquele que vai avançar na consciência de Krishna e vai dar certo e vai avançar, porque tem paz para isso. E a Brahmanshanti Richati vive tranquilo, vive pacificamente, em paz, nunca está perturbado, então avança espiritualmente, entende cada vez mais o Vedanta Sutra e se aprofunda nesse conhecimento que é o próprio Krishna. É o próprio Krishna. Verdade absoluta. Vedaishya Sarvairaham Eva Vedyo. Prabhupada citou aqui, Sarvasya Charan Ridi Sanjivisto. Krishna fala, eu estou situado nos corações de todos, sentado. De mim vem a lembrança e o conhecimento, para quem quiser. Mata Smriti Gyana, para quem é Tatakarma Pravartana, favorável, quer compreender Deus, quer se aprofundar no relacionamento amoroso com Deus, quer sair da ignorância e quer desfrutar de prazer verdadeiro, transcendental, espiritual. O resultado disso é que, no final de tudo isso, ainda volta ao lar, de volta ao Supremo, e não tem mais que nascer nesse mundo. Vejam só quantas benesses. Mas, como eu falei no começo, ele está ali junto com a alma, mas ele não interfere em nada que a alma faz. Pelo contrário, a alma tem diferentes desejos, é o executor, e Krishna satisfaz os desejos dela. Desejo de servi-lo é desejo certo, é desejo que não gera reação. Desejo de desfrutar desse corpo, desfrutar desse mundo, é desejo errado e desejo que enreda. Muito simples entender isso. É assim que funciona. É assim. Né? Então, primeiro temos que conquistar a paz para podermos avançar espiritualmente. Se avançarmos espiritualmente, nós vamos aprender a agir em renúncia, a perfeição da renúncia que Krishna está ensinando aqui. Então, vamos aprender a agir
em consonância com a pessoa suprema. Isso significa Karma Yoga, ação em consciência de Krishna. Né? Ação em consciência de Krishna. E não adianta a gente achar que dá para burlar de alguma maneira essa situação, essa condição e fazer de alguma outra maneira, mas que não vamos ter que colher os resultados do nosso equívoco, da nossa malandragem, da nossa tentativa de ação errada. Não adianta. Por que não adianta? Não adianta porque lá no capítulo 13, o verso... O nome desse verso é o verso 23. Krishna fala que o Padrastha Anumantacha Bharta Bhukta Maheshwara. Esse verso esclarece completamente o que estamos tentando explicar aqui. O Padrastha Anumantacha Bharta Bhukta Maheshwara. Paramatmeti, a super-alma no coração. Paramatmeti Chapiyukta. Dehyasmi Purusha Para. Que, além do executor da ação, a alma que está no corpo, existe uma outra pessoa junto com ela ali, que é o Senhor transcendental. O Padrastha Anumantacha. E que tudo depende dele, porque ele é o Senhor Supremo, a verdade absoluta, que está junto com a alma ali, a alma suprema, a super-alma, que está junto com a alma, no coração da alma, no coração da entidade viva, da alma corporificada. E ele, sendo um Senhor transcendental, por isso que eu falei lá no começo, que a alma não se lembra do que ele fez, do que ela fez na vida passada, mas o Senhor transcendental lembra, a pessoa suprema lembra, a super-alma. A super-alma. Por isso que ela ajuda a alma, colocando a alma agora numa situação que é relacionada diretamente com o que ela fez no passado, para ela se tornar consciente do que ela fez na vida passada. Porque ela lembra, ela sabe. Padrastha Anumantacha Bharta Bhukta Maheshwara. Existe um desfrutador supremo, existe um controlador supremo, uma outra pessoa que está junto com a alma, que é a pessoa que age no lugar, no corpo, junto com ela. E é conhecida como a super-alma, conhecida como a super-alma, essa alma suprema. E ela é que satisfaz os desejos, ela é conhecida como permitidor ou outorgador, quem sanciona tudo, quem dá tudo, e como a testemunha última. Então não tem como enganar Krishna no coração. Não tem como agir se não for dessa maneira. Não vai dar certo se não fizermos exatamente como estamos entendendo aqui. Reconhecer Krishna, agir de acordo com o desejo dele, com a satisfação dele, e saber que tudo que estamos fazendo é ele que está permitindo, porque estamos desejando.
Então ele é o permitidor último. Mas tudo que estamos fazendo, ele está vendo. Não dá para a gente dizer que não, mas não foi isso, não era isso. Não, não tem explicação. Krishna é a testemunha, o padrastá. E é quem concede, quem permite, quem outorga, quem dá. Anumantatya. Então, junto com esse Senhor, com esse executor, com essa alma do corpo, que é o lugar, existe um outro Senhor, o Senhor transcendental, o desfrutador transcendental, que é conhecido como a superalma, que é a testemunha e o permitidor. É assim que funciona. Muito incrível esse verso, muito importante a gente entender isso, para a gente saber que não tem outra alternativa para nós a não ser dependermos de Krishna e agirmos por prazer de Krishna, para satisfação dos sentidos dele que é o Senhor dos sentidos, Rishikesha, Rishikena Rishikesha. Sevanam, esse serviço é chamado de Bhakti Ruchate, de serviço devocional puro. Essa atividade, para ela, é a karma, não tem reação. Então, essa é a ação na inação, essa é a ação que não gera reação. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai.